Fala pessoal, nós estamos aqui na nossa última aula do módulo de introdução, né? Tudo isso que eu falei é só introdução ainda. E nessa quarta aula, o meu objetivo é apresentar para vocês qual que é o método que nós vamos utilizar aqui, qual que é a metodologia para o processo de negociação. Então, o que eu tinha comentado lá atrás, em relação de eu trazer para esse curso um pouco do que nós pesquisamos aí nas obras, em tudo que foi escrito sobre negociação, e o método escolhido foi o método do professor Ian Dussert, que é um dos grandes especialistas, se não o maior especialista em negociação aqui do Brasil. O professor Ian, inclusive tive a honra de ser aluno dele, mesmo que à distância, né? Mas ele foi meu professor autor lá na FGV, exatamente da disciplina de negociação. E o professor Ian, ele tem ensinado aí pelo Brasil afora o método de negociações complexas. Esse método, esse processo, ele tem basicamente 4 etapas. Então aqui nessa aula eu vou apresentar para vocês brevemente quais são as etapas de uma negociação, e nós teremos um módulo aí posterior onde para cada fase dessa a gente vai ter uma aula. Aqui, pessoal, aquilo que eu comentei lá no início, esse é um primeiro momento mais teórico, mas é importantíssimo que você tome nota, é importantíssimo que, se ficou alguma dúvida, você escreva aqui embaixo, para que a gente troque ideias entre nós e os alunos, para que fique claro aí quais são as etapas da negociação. Vamos lá, né? Finalmente eu vou usar aqui o quadro. Estou há 3 aulas mostrando esse quadro branco sem utilizá-lo efetivamente, mas agora chegou a hora adequada da gente fazer uso dele. Veja bem, o processo de negociação, ele pode ser resumido em basicamente 4 fases. Nós temos uma fase aqui, uma primeira fase, que é a fase de preparação, né? Então a preparação aqui, já de cara, é importante que vocês entendam o seguinte: a preparação, ela já deixa claro para você que uma negociação, ela não vai acontecer sem antes você se preparar para ela, né? É claro que nas situações normais do dia a dia corporativo, muitas vezes você é pego de surpresa ali, tem que participar de uma negociação. Mas sempre que é possível, e na maior parte das vezes isso é possível, se prepare para aquele momento de negociação, não é? Essa preparação, o que é? É exatamente primeiro você ter claro de quais são os seus interesses, ou converse com as pessoas que você vai representar, com o teu grupo, para ficar claro qual que é o posicionamento, qual que é o interesse do grupo que você vai representar ali naquele diálogo. Discuta também algumas alternativas, tente quebrar aí os teus interesses em cenários diferentes, para que você já vá para a negociação com todo um ferramental, aí, todo um framework de informações para você conseguir construir a tua negociação, a tua solução ali ao longo da negociação. Isso é importantíssimo, você ter ciência de quais são, da onde você quer chegar, de qual é o teu interesse com aquela negociação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, levante o máximo de informações que você tiver sobre o interesse de quem você vai negociar, né? Você tem que deixar claro qual que é o teu interesse. Segundo, entender qual que é o interesse do outro, né? O que pega para ele, o que ele quer, quais são os interesses desse outro grupo, quais são qual é o contexto que ele se encontra, não é? Busque informações, busque entender qual que é a situação daquela pessoa, daquela equipe, daquele cliente, enfim.
o máximo de informações possíveis, não é? Em grandes negociações, o professor Ian, ele é especialista em negociações aí de Estado com Estado, né? Nos grandes fóruns mundiais aí, representando o Brasil em grandes negociações. Então tem até alguns elementos culturais, né? Você vai negociar com alguém que é de uma outra cultura, né? Você tem que entender o que é importante para esse grupo, para essa pessoa, para você ali no momento da negociação não matar aquilo que a gente aprendeu lá atrás, que é gerar empatia. Se você consegue entender quais são os elementos culturais que aquela outra pessoa está acostumada, você consegue falar na mesma língua que ela e criar empatia, ter uma conexão aí entre vocês. Então esse momento aqui da preparação é exatamente isso. Levantar informações, ter claro o que você quer, ter claro o que a outra pessoa quer, o máximo de informações que você puder, para antes de começar a negociação. Então a primeira fase é de preparação. A segunda fase é a da criação de valor. A criação de valor, e aqui a gente já começou a negociação. Você já está ali no face-to-face ou já está no processo de negociação do teu, enfim, aí do teu contexto, né? O que acontece? Nesse primeiro momento do processo de negociação, qual que deveria ser o seu papel? Escutar muito, entender quais são os interesses, fazer aquelas perguntinhas soltas para que você consiga compreender onde que o outro quer chegar. Você também se posiciona pontuando os teus interesses e com base nessas informações dos interesses dele, com o seu interesse, do contexto ali do que está sendo colocado, vocês ainda sem fazer julgamentos e análises críticas, começa a pensar em soluções. Qual informação que ele te passou, baseado no que você quer, que você pode ali já construir algo e já colocar na mesa que possa criar valor para vocês dois, não é? Um exemplo clássico, né, que talvez vocês já conheçam, é o momento de alugar uma casa, né? Você tem interesse em alugar aquela casa que está, sei lá, R$2.000. E o proprietário, obviamente, tem interesse em alugar também aquela casa por um valor, sei lá, de R$2.500. Então, nesse momento aqui da criação do valor, você, ou o proprietário, mas nesse exemplo que eu te passei, você é que vai acabar, você é a parte mais fraca aí do processo, né? Você é que vai, e aliás esse é um ponto, né? Quem faz a proposta inicial normalmente é a parte mais fraca, tá? Então você vai fazer uma proposta e vai pontuar o seguinte: olha, eu tenho interesse em alugar a casa, porém pelo valor X, um valor menor do que ele estava solicitando, porque eu vou ter um gasto para consertar. Aí você começa a elencar algumas coisas que você viu na casa que podem não estar, que você vai ter um custo depois para entrar, né? Pode ter uma pintura mal feita, pode ter uma rachadura ou algum problema de segurança. Fale de alguma coisa que pode nem ser problema, mas alguma melhoria que você vai implantar no imóvel, e você dá isso daí como um valor que você vai fornecer ao proprietário caso ele te dê esse desconto. E o proprietário pode dar uma contraproposta falando: não mexe em nada disso, depois quando você sair eu te dou um desconto lá na multa ou na taxa de pintura. Aí ele está criando valor para você. Mas nenhum de vocês ainda falou não ou sim para aquelas propostas.
é importante que nesse momento aqui de criação de valor, você crie um clima onde vocês vão colocar propostas aí na mesa para criar valor pro teu oponente, para que ele entenda que a sua proposta não é a dele, mas você está criando um valor, uma troca que pode beneficiar ele de uma outra forma. Esse momento ele é importantíssimo para que você sinta o teu interlocutor, não é? Porque numa mesa de negociação todos têm que estar com um sentimento de que querem chegar num objetivo em comum, né? Não adianta também você entrar numa negociação onde não haja abertura de maneira... Aí não é negociação, né? Se alguém entra com um preço fechado, ou se alguém entra com um objetivo e interesse que é rígido, aí você não tem como... não tem a chamada zona de negociação que a gente vai detalhar mais para frente, não existe. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma situação onde há espaço para escutar, né? Ninguém nunca abre que quer ceder, tá? Aprenda isso. Ninguém entra numa negociação falando que estou aqui para ceder dos meus pontos. Não é disso que eu estou falando. Isso não vai acontecer. O que eu estou dizendo é que tem que ter espaço para escutar. E se tem espaço para escutar, você tem espaço para criar valor. Que é exatamente pontuar, olha, eu não chego nesse interesse que é o teu, mas eu te ofereço aqui uma troca que pode fazer sentido, pode criar valor, até mais valor do que essa defasagem ou esse interesse aí que você deseja. Criação de valor, basicamente é oferecer elementos, oferecer soluções para que gere valor para você, para ele e para que se chegue numa solução em comum. Mas veja bem, a gente está dentro de um processo, né? Esse momento aqui do início da negociação, você está de mente aberta para criar valor, para discutir, para escutar e para tentar ali criar opções. O terceiro momento, o terceiro passo da negociação é a distribuição de valores. Então, aqui sim, a distribuição de valores é efetivamente o fechamento. Aqui a gente vai dizer não ou sim. Aqui começa um processo de afunilamento de ideias de tudo aquilo que vocês conversaram aqui na criação de valor. Então tome cuidado para não partir muito rápido para essa distribuição de valores. Fique o máximo que você puder aqui na criação de valor para você ter alternativas, né? Escute bastante, de repente a outra ponta solta algumas necessidades que não estavam claras para você antes de entrar para aquela negociação e que de alguma forma você consegue trabalhar essa informação para criar soluções. Lembra lá do que eu falei, do que se espera do papel do negociador? Ele é um cara que cria, né, que ele dá soluções, ele vai montando ali com base nos interesses alternativas. E isso aqui é muito importante que aconteça na criação de valor. Na distribuição de valor, você vai pegar essas alternativas que foram pensadas e eventualmente até já colocadas e vai criar, montar um acordo, uma proposta. Olha, para mim fechar, eu ofereço isso daqui e te dou isso, isso e isso. Pronto, você está distribuindo o valor. E pode ter uma contraproposta e vocês ali vão cedendo alguns pontos e colocando outros pontos, né? A famosa moeda de troca, né? Eu abro mão disso, mas eu preciso que você também faça isso, ou eu não vou abrir mão, mas eu espero que você não faça tal coisa. Enfim, há um momento aqui na distribuição de valores de pontos ou que vocês já haviam levado em conta de necessidades mútuas, onde vocês vão pensar num acordo em comum, onde vocês vão dialogar para chegar num acordo em comum. Esse é o momento de distribuição de valores. E o quarto e último, mas não menos importante,
implementação. Por que implementação? Aqui é um lugar onde vai se garantir que o que foi falado ali é de fato um acordo, não é? Porque tem que se ter um cuidado nas negociações, que muitas vezes o que se fala ali no momento da negociação, até pelas técnicas que você pode utilizar, até pela persuasão e pelo momento ali que você está da negociação, passa-se um tempo, uma das partes chega à conclusão que é melhor não cumprir aquele acordo. Então aqui no momento da implementação você tem que criar mecanismos e ferramentas, por exemplo, um contrato, não sei, alguma coisa que formalize. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe aqui na aula de implementação, mas é importante que você tenha ciência que é necessário ter esse momento para que você formalize aquele acordo, não deixe só aquele momento solto, não. Formalize o que você acordou, porque os cenários mudam, e isso é comum, vai mudar, o contexto vai mudar, as cabeças vão mudar, outras variáveis vão aparecer, e esse acordo aqui vai parecer não agradável. Mas se você fechar aqui, você consegue garantir lá na frente que esse acordo que vocês fecharam seja cumprido. Esse é o processo, né? Simples assim, preparação, criação de valor, distribuição de valores e a implementação desse acordo. Veja bem, aqui eu estou fazendo um resumo do processo, é uma aula curta para vocês entenderem o método. Nós vamos entrar aqui num módulo para passar por cada um desses, aqui já entrando em algumas ferramentas e em algumas técnicas que você pode utilizar para cada um desses momentos. Beleza? Qualquer dúvida, deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários ou reveja o vídeo. É importante que você entenda esse processo antes da gente detalhar lá nas próximas aulas, beleza? Muito obrigado e até a próxima aula. Abraços!